Fala, nação tranquilidade. Olha só, eu sei que vocês gostam daquela polêmicazinha uma vez ou outra. Então, se liga nesse vídeo que eu acabei de ver aqui, mano. Na moral, olha isso. 20 ninjas que a Sarada poderia derrotar facilmente. Cara, será que ela realmente poderia derrotar vários desses ninjas facilmente? Ou o Peter tá dando aquela exagerada? Bora conferir? Bora analisar pra ver se essa lista tá realmente coerente com o que a obra nos mostrou até agora? Vamos lá, hein? Galera, onde tem o Tira tem hype, né? Os notícias estão espalhados por toda a internet. Os caras são sinistros, todo mundo sabe disso, né? Por isso não é à toa esse hype aí da Sarada do Mangekyo Sharingan, né? E na boa, tem poucos poderes que a gente pode dizer que são eventos canônicos e necessários pra lutar contra o fim do mundo. E o poder da Sarada é um desses, galera. Aí vem a questão, será que ela já superou os outros Uchihas? Será que ela venceria, sei lá, o Sasuke ou o Obito? E se ela vai querer ser Hokage? Será que ela já superou então o Naruto ou o Minato? Ó, já vou dar a minha opinião aqui. Não superou o Minato. Também acredito que não superou o Naruto. E não, ela não venceria, na minha opinião, o Obito, não. Olha ó, o Hashirama ou Madara? Polêmico, hein, Pedro? Vamos ver. E né, Trunks, Peter aqui. Galera, Sarada já tá vencendo vários ninjas. Mas sabe quem tá vencendo de verdade? Quem tá aprendendo a desenhar anime do zero e já tá criando personagens próprios. Se liga, no curso Desenhando Animes, você aprende a criar qualquer personagem de anime direto da tua cabeça. Pensou e começa a criar sem copiar. Não precisa botar no papel e começar a copiar, não. A técnica é pra você imaginar e desenhar. E mais, ainda ensina como transformar qualquer pessoa real numa versão anime. E o resultado é insano. É sério, galera, a gente tem aluno que não sabia desenhar, tipo, nem um rosto, nem um olho. Isso aqui é real porque eu já fiz esse curso, tá? Já tinha uma noção de desenho e acabei melhorando e muito, né? Então, querendo ou não, isso aqui é realmente verdade o que o Peter tá falando. E se você quiser, né, eu vou estar deixando o link desse curso aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Então, depois confere lá. Hoje tá criando o próprio. Olha isso, cara. Você quer aprender a criar seu próprio mangá? Você quer aprender a ganhar dinheiro montando seus próprios desenhos? Então, toca no link aqui embaixo pra você conhecer o Desenhando Animes. Você pode testar ele por 7 dias. Se você não gostar, seu dinheiro é devolvido todo. E vai valer muito a pena. Você pode ser mais um dos milhares de alunos que já estão desenhando por aí e mandando ver demais, hein? E galera, o hype que a Sarada trouxe com o novo Mangekyo Sharingan, porra, foi absurdo, que hype. E com essa nova lente de contato em ação, a Sarada jogou o nível no espaço, né? E mostrou que ela tem condições de ser uma Hokage um dia. E claro, a gente, nerd do jeito que a gente é, já fica pensando, porra, será que ela venceria fulano, ciclano, será? E contra aquele outro cara, como é que será que ela sairia, né? Você não pensou nisso? Já pensou, na verdade? Por isso eu já vou falar pra vocês como vai ser esse cenário e quais vão ser... Eu já pensei nisso porque é legal, né? A gente, como fã, tem que realmente, né, teorizar e pensar nessas possibilidades. E não ficar, pô, meu personagem favorito não vai perder. Pô, isso aí não. Aí já não é mais legal, tá? Tem que pensar como realmente um fã pensa. As condições dessa luta, porque a lista tá cheia de gente, só que tá separada em grupos diferentes, então fica tranquilo. E a condição é o seguinte, a condição é que não tem personagens nessa lista que não morreriam pra Sarada, só que eles provavelmente teriam que fugir pra sobreviver. E aqui é o seguinte, fugiu, perdeu. Se tiver que correr, perde a luta pro WO, fechado? Ah, e claro, pra quem ainda não viu, eu preciso falar qual é esse poder afinal de contas, né? Bom, Ah, mas aí tu vai cravar aquele poder dela lá, pô, roubadão. Aí realmente, pô, tu coloca o Minato. O Minato, pra ele poder escapar disso aqui, ele tem que usar o Hiraishin. Então ele fugiu, perdeu? Não sei não, hein, Peter? Não sei não, viu? mas é o seguinte, galera, a Sarada consegue criar 4 núcleos gravitacionais que absorvem tudo, inclusive matéria. E esses orbes, eles ficam espalhados ao redor dela e do inimigo. Então, não importa de qual ângulo o cara vai atacar ela, vai ter algum orbe pra puxar esse ataque, entende? Com isso, a Sarada não só consegue utilizar todos os ninjutsus do inimigo, só que os taijutsus também, galera, porque ela também controla a gravidade dele e faz o cara levitar. E mesmo se ele tentar voar, a gravidade de um dos orbes vai prender ele ali, cara, igual bosta na descarga, entende? Ok, essa talvez não tenha sido uma das melhores analogias, mas Não foi uma das melhores, não. vocês entenderam. O que importa é que com essa técnica ou Hirumi, a Sarada fica praticamente imune a todos os tipos de ataque, que tudo vai ser absorvido e de quebra, a gravidade ainda vai ser tão forte no final, que vai desintegrar o cara. Ou seja, para desse nicho de imagem, galera, tipo OP. Então bora pra lista dos personagens que ela venceria e daquelas que ela nem ia ter chance, galera, vamos lá. Venceria Akatsuki. Pois é, galera, pra começo de conversa, saiba que sempre vai ter as exceções e eu vou começar em cada um, ok? Só que assim, na boa, vamos combinar que 99% da Akatsuki não teria chance contra ela, para. Porque, ok, a Akatsuki tem uma galera com jutsus roubados,
Só que praticamente todos são jutsus que precisam ser jogados no inimigo. E com a Sarada absorvendo tudo e não deixando o inimigo se mexer, não tem o que fazer, acabou. O Sasori tem um veneno e um exército de marionetes muito apelão. Só que tudo ia pro buraco negro, acabou, ia dar descarga. O Deidara com as bombas, a Konan com os papéis bomba também. O Kisame não ia poder afogar a Sarada, nem destruir ela, nem absorver o chakra dela. O Hidan então, o Hidan, coitado, ele ia morrer de verdade pela primeira vez, porque ele nem ia ter corpo quando ela acabasse, por aí vai. Só que tudo tem a sua exceção, e não tem como ter certeza de como que ela sairia contra os 3 mais fortes, ou seja, o Obito, o Itachi e o Pain. Cara, assim, o que eu vejo aqui do poder da Sarada é realmente roubado. Muito poderoso. Só que também tem um limite, né? Todo poder visual possui um limite. Aí você, por exemplo, imagina a Sarada absorvendo todo o oceano que o Kisame pode criar. Ou a explosão final do Deidara, mesmo que fosse o C3, que pode destruir uma vila. Pode ser que ela consiga, mas também entra muito na área especulativa, tá ligado? Porque não dá pra cravar. Porque ela vai ter chakra pra poder fazer tudo isso. Só que eu vou falar pra vocês que eu acho que o Obito com a máscara laranja, eu acho que ela venceria, galera. Só que do Obito eu vou falar já já, galera. Primeiro, falando do Itachi, ok? A Sarada conseguiria inutilizar o Amaterasu. Só que talvez a Sarada perdesse pro Tsukuyomi e talvez o Susanoo do Itachi com o Espelhata conseguisse aguentar tempo suficiente até a Sarada ficar exausta. E por que isso? Porque o escudo do Itachi repele qualquer coisa e a Sarada não aguenta muito tempo esse poder dela. No caso do Pain, pode ser que os poderes de gravidade anulassem os poderes da Sarada. Só que ainda assim seria bem difícil. E mesmo se aquele caminho conseguisse absorver um dos buracos negros dela, né, a Sarada poderia matar ele logo em seguida. Aí só iria sobrar o Pain principal e sinceramente, galera, a Sarada provavelmente iria vencer. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Comenta aí, né? Bora dar aquela brincada nos comentários. Vocês acham que os poderes gravitacionais do Rinnegan supera os do Mangekyou Sharingan da Sarada? Porque eu realmente acabei de pensar nisso agora, cara. Fiquei na dúvida sobre esse tema aqui. Porque mesmo se o Pain anulasse um dos orbes com o Shibaku Tensei, o poder da Sarada é constante. E o do Pain tem uma recarga de uns 5 segundos mais ou menos, né? Então ela provavelmente venceria, só que contra o Nagato com 6 caminhos juntos, a história seria diferente. Não teria chance, Obito e Kakashi. E eu sei que eu já falei aqui alguns que ela talvez não venceria, galera. Só que aqueles eram um disclaimer daquela galera ali, sabe? Esses dois aqui seriam fatais pra ela. Porque o Kakashi poderia usar o Kamui diretamente na Sarada, igual ele fez com o Deidara. E com um monte de gente também. Ou seja, não ia ter um projétil ou alguma coisa pra Sarada absorver, porque o Kakashi iria distorcer o espaço diretamente onde a Sarada está. Então assim, não tem como a gente saber exatamente o que aconteceria, porque a gravidade é basicamente, né, a consequência da distorção do espaço. Por isso que não tem como saber se essa nova distorção do espaço que o Kakashi iria fazer, iria anular a gravidade que a Sarada já estaria usando. Eu acho que sim, e por isso que eu acho que esse seria um bom counter. Comenta o que vocês acham aqui, galera. Isso aqui por enquanto Seria é um... counter sim, né? O Kakashi conseguiria. Até porque a gente viu que o Ryu, mesmo sendo afetado pela gravidade da Sarada, conseguia movimentar ali meio que a areia de ferro dele. Então eu acho que isso não anularia a habilidade do Kakashi, tá? E muito menos a do Obito, longe disso. Eu acho que eles teriam êxito sim em conseguir atacar ela. Só que ela também poderia, né, meio que atacar eles bem rápido. Ah, mas ela demorou contra o Ryu. Cara, narrativa. Cena de impacto, entendeu? Vocês têm que entender isso aí também. Ela poderia ter acabado com ele rápido, instalar de dedos, se ela realmente quisesse. bate-papo, né? No caso do Obito, galera, talvez ele conseguisse absorver com o Rinnegan. Isso também seria um bom counter, né? Só que se o poder da Sarada for uma distorção do espaço e não só uma bola de chakra que absorve tudo, então pode ser que não funcione. Só que na versão com os dois Mangekyous, o Obito também poderia fazer igual o Kakashi e atacar diretamente a Sarada. E claro, na versão com o poder do 10 caudas, porra, ele provavelmente teria tanto poder que seria quase impossível da Sarada matar ele. Venceria Jinchurikis. Galera, eu acho que ninguém tem muita dúvida de que com esse poder roubado pra caraca, a Sarada solaria qualquer Jinchuriki. Ah, fala sério. Quer dizer, qualquer um com exceção do Naruto e do Jinchuriki do 10 Caldo, lógico. Naruto. Já falando antes que o Gimitake é uma pedra, né? Só que assim, vamos lá, galera. Qualquer outro Jinchuriki, por mais que tivesse um poder bruto muito fora da curva, muito overpower, não ia ser o suficiente pra superar o Hiruno. Não tinha. Porque mesmo que Levi, né, ele conseguiu destruir o Shibaku Tensei do Nagato, porque ele teve ajuda e também porque o Shibaku Tensei fica ali, paradinho, né, podendo tomar algum ataque. Mesmo que ele lançasse as caudas do Gyuki, ou até mesmo usasse a Ambujudama, a técnica da Sarada ia absorver, mano. Então, realmente, caraca, roubado esse poder dela, né? Na moral. Mas também não tinha como não ser um poder desse nível, desse calibre. Até porque ela tá lidando com Shinjus que possuem o Rinnegan.
O Ohirumi não, galera. Ele destrói o ataque antes de chegar nele. Teoricamente, não tem como o próprio Ohirumi ser destruído. Então, infelizmente, o maior rapper do mundo seria, sim, vencido pela Sarada. E não ia poder limpar o chão com a cara dela igual ele fez com o Sasuke. Muito louco isso, né? E, claro, se for falar do Naruto, pô, ele tem que estar em outra categoria. Não teria chance, Naruto e Sasuke. Aqui vai o combo de tabela pra vocês, de presente, porque os dois tinham um nível muito parecido. Só que eles provavelmente venceriam a Sarada por motivos diferentes. Ah, mas vai lembrar que eu tô considerando eles no auge, ok, galera? Ou seja, tanto pode ser as versões da Guerra Ninja quanto a de Boruto. Mas o que importa é a Kurama e o Rinnegan. E eu falei que eles venceriam por motivos diferentes, porque no caso do Naruto, ele venceria pelo poder bruto dele mesmo. E pra vocês terem noção da quantidade surreal de chakra do Naruto, galera, o Kinshiki falou que a Terra tinha praticamente 2 vezes a distorção no espaço-tempo que um planeta normal, por causa da quantidade de energia dele. E a gente viu lá na guerra que o 10 Caudas, na segunda forma, né, aquele magrinho, já tinha energia de um planeta. E o Naruto ficou muito mais forte do que aquele 10 Caudas. Então a quantidade de energia que o Naruto tem... Calma aí, PT, também não, hein? O Naruto não ficou mais forte que aquele 10 caudas, não, pô. A ponto de levar um corte que cortou a lua no meio e nem se É arranhar. questão de chakra, né? Quantidade de chakra, não. Não tem, não. Com certeza seria muito problema pra Sarada. No caso do Sasuke, ele teria que ir testando outras opções, né? A primeira seria usar o poder do Rinnegan dele pra trocar a Sarada de lugar com um dos buracos negros e deixar ela Não, queimar. era só usar o Genjutsu do Rinnegan, mano. Só um Rinnegan no Genjutsu do outro. O próprio Sasuke fala isso lá na Quarta Grande Guerra Ninja. Roupa, né, pra ele acertar um Chidori surpresa. Pô, funcionaria. Ou ele poderia só colocar ela na frente dele com o Rinnegan também e acertar. Mas enfim, a segunda opção seria tentar um Genjutsu contra ela. Porque o Sasuke virou o usuário mais poderoso de Genjutsu dos Uchihas inteiro. Justamente porque ele conseguiu o Rinnegan Supremo e aprendeu a usar muito bem. A terceira opção seria usar os poderes do Rinnegan igual eu falei do Obito antes. Tentar absorver o núcleo de gravidade da Sarada se ele for puro chakra. Mas se não der Ou certo... usar a Menottes de cara, pô. Troca de lugar com ela no último momento e faz ela, tá ligado? Se auto-atacar. Eu acho que é possível. Poderia usar os poderes de gravidade pra anular o efeito do Ohirumi. E lembrando, galera, na guerra o Sasuke já tinha lutado ali um pouco com o Madara e depois com a Kaguya, né? E ainda aprendeu os 9 bijus com um Genjutsu e cada uma no Shibaku Tensei sem precisar lançar aquele núcleo de gravidade. Tipo assim, era que nem escovar os dentes na segunda-feira pro Sasuke, né? Coisa de rotina, só isso. E depois ele ainda puxou os 9 bijus lá do País do Raio e trouxe, né, pro Vale do Fim pra absorver o chakra delas. Então eu acabei de me dar conta de uma coisa, galera. O Sasuke também poderia puxar o chakra da Sarada a longa distância, igual ele fez com as bijus, e isso iria fazer o Ohirumi acabar ainda mais rápido. Venceria Kages! Bom, vamos lá, praticamente todo o Kage perderia pra Sarada. Fato, não tenho nem o que discutir. Ela iria superar a mecha da mãe dela, porque, né, até a resistência totalmente fora da curva da Tsunade iria perder contra o Ohirumi. O Gaara também é absurdamente poderoso, mas não tem como, galera. A gente viu justamente o Ryu com a areia de ferro dele não conseguindo fazer nada. Então o mesmo ia acontecer com o Gaara e com todo mundo. O Gengetsu, né, aquele Mizukage, poderia tentar o Genjutsu. Só que não ia adiantar, porque o Sharingan ia vir através dele, ele ia ser puxado do mesmo jeito. O editor confundiu aqui, hein? Colocou o Chojuro, tipo, no lugar do Gengetsu. O terceiro Raikage provavelmente seria osso duro de roer. De novo. Vocês estão vendo isso aqui? É pra gerar comentário, é pra gerar hype. E a Sarada ia precisar de umas 5 transfusões de sangue para repor o tanto que ela ia sangrar para matar ele. Só que ele ia perder também, ok? E o trunfo dos Tsukikages é justamente o estilo poeira, que seria absorvido igual a areia do rio foi. Essa aqui também não tem o estilo poeira, mano. Então não teria o que fazer pra eles, porque nem a porrada ia adiantar. E falando nos Hokage de novo, o Naruto e o Tsunade eu já falei, né? Então sobram os que vieram antes. No caso do Minato, ele não teria muito o que fazer também, galera. Porque os clones ou as kunais dele vão ser absorvidos também. E o máximo que o Minato ia poder fazer seria sair da área de efeito do Ohirumi com teleporte. Mas é aquilo que eu já falei. Ah, e nesse caso, realmente, ele teria que fugir, mano. Porque, de fato, a Sarada poderia escolher, tipo, o que ela iria absorver. Eu não sei como que funciona realmente o padrão da técnica dela, mas se ela decidisse, por exemplo, como se fosse, como é que eu posso dizer? Um plugin, tipo, ó, só vai absorver isso aqui e ponto. Consequentemente, ele vai absorver tudo que é relacionado às kunais do Minato e o seu Hiraishin. Aí, realmente, ele tem que fugir. Mas eu acho que a técnica dela não funciona dessa forma, não, hein? Ia perder pro WO também, ia fugir.
Porque ou ele foge ou ele volta e é absorvido. Isso considerando que ele não ia pelar com a força máxima, porque o Ryu não conseguiu nem mexer os dedos. Então o Minato não ia poder nem usar o selo de uma mão só, de tão apelão que o negócio era. E isso provavelmente ia acontecer com o Tobirama também, ok? Ele poderia até tentar outra coisa e usar aquela técnica de ficar explodindo sem parar. Só que provavelmente as explosões seriam engolidas pelo Hirumi também. E outro que não teria muita chance seria o Hiruzen, né? Pô, quem não sabe, todos os databooks e o mangá confirmam que ele superou o Tobirama, mas os Genjutsu, poder elemental, porrada, né, selamento, nem nada iria funcionar contra a gravidade O absurda. que quebra desses Kages e da maioria dos Shinobi citados até aqui é que, tipo, querendo ou não, a Sarada não tem experiência desses caras, mano. Já pensou se ela usa todo esse arsenal dela aqui e, tipo, é enganada por clones? É quebrado, tá ligado? Da Sarada Zero. O único que poderia vencer, vocês sabem quem é. Pois é, o Motherfucker Hashirama, porque o cara tinha uma quantidade tão absurda, tão grande de chakra, que nem o Naruto no modo Kurama e com o modo Senin tinha chegado no nível dele. Ou seja, é muito difícil imaginar que aquela floresta, tamanho da Amazônia, aquele Buda gigante, também iam ser engolidos pelo Hirumi. Aqui eu Tá aposto vendo? Ó, tá vendo? O Peteiro acabou confirmando o que eu falei lá no começo. Quando um ninja utiliza uma técnica que utiliza uma quantidade exorbitante de chakra e de massa criada por esse chakra, fica complicado. E aí o Kisame e o Deidara entram na equação. Eu acho que ela não ia dar conta, não. o poder bruto dele, ok? Não teria chance, Madara Uchiha. Eita, essa aqui eu quero ver, hein? Aqui nem tem muito o que falar, né? Se considerar o Madara do Vale do Fim, né, que lutou contra o Hashirama, Eu acho que ele dava conta, mano. Tá ligado? Porque vamos supor que ela conseguisse pegar ele, que ela tivesse êxito ali em usar o Hirumi e realmente finalizasse o Madara. Ele tem o Izanagi pré-programado, supondo que ele estivesse ali naquele momento, que também é válido considerar, já que é uma técnica que ele utiliza ali pra sobreviver contra o Hashirama. Então vamos supor que ele tem, tá ligado? Só teorizando aqui, ele sobreviveria, né? Se é uma forma dele sobreviver com outra técnica, então ele conseguiria sobreviver e a Sarada ficaria esgotada. Consequentemente, Madara sairia vencedor dessa luta aqui também. ele vence pelo poder bruto, provavelmente. Se considerar o Edo Tensei, ele vence porque voltaria depois da Sarada gastar todo o chakra no Hirumi. Se considerar ele depois de reviver e recuperar o Rinnegan, ele vence pelo poder bruto ou pelos poderes do Rinnegan, que eu já comentei no Sasuke também. Limbo. É limbo, pô. Taca nela o limbo e já era. Game over. E se considerar ele na forma Rikudo, aí, porra, ferrou de vez. A quantidade de chakra dele era totalmente surreal. Era tipo assim, nível planetário no mínimo a parada, ok? E depois de absorver a árvore divina, porra, o Madara também ficou totalmente imortal. Então mesmo se ele ficasse parado e deixasse a Sarada destruir o corpo dele, ele ia voltar a partir do puro chakra depois. Só ia restar saber se o Madara venceria pelo cansaço da Sarada, pelo Tsukuyomi infinito, pelos caminhos do Rinnegan, ou se o limbo seria afetado ou não pela gravidade do Hirumi. E considerando que os limbos também podem usar o poder da gravidade, eu acho difícil, ok? Venceria os Sanins lendários. É agora que vamos jogar pedra, tomar dislike, tudo que vocês têm aí, mas calma, respira, vamos ser sinceros. Não tem como, galera. Nenhum dos três teria como vencer essa técnica da Sarah. Pelo menos por enquanto, que a gente não sabe muitos pontos negativos dela. Assim, os três conseguiriam sobreviver se eles entrassem na boca dos bichos e fizessem a invocação reversa antes da gravidade matar eles. Lembra que o Sasuke fez isso com o Deidara? Então, só que é aquilo, correu, perdeu. Aí alguém vai falar, não, Pedro, mas o Jiraiya ia usar o modo Sabe e solar ela. Pô, galera, não ia dar certo, não, confia em mim. Porque o Jiraiya demora uma vida inteira pra entrar no modo Sabe. Mesmo se a luta começasse com ele já transformado, a única coisa que ele poderia tentar seria o Genjutsu dos sapos. Só que esse Genjutsu também demora uma vida pros sapos lançarem, e por isso eles iriam virar ensopado de sapo antes disso, né? Ou melhor, ensapado, né? Essa foi Mas sim, até aquela técnica de atordoamento dos sapos que eles usam contra as invocações dos Pens ali. Tá ligado? Eu acho que poderia ser efetivo, sim. Mas sabe o que eu acabei de me lembrar, galera? Que o Orochimaru tem o Edo Tensei, e se a gente considerar que ele poderia invocar pelo menos os 4 Hokages do Edo Tensei, a Sarada não teria chance. Então, realmente, o Orochimaru provavelmente seria o único que teria chance, se ele não fosse puxado e destruído antes. Se ele usasse o Edo Tensei, não tem caô, pô. Não tem caô, ele ganha. Aqui tu realmente cravou a vitória do Orochimaru. De invocar eles, né? Claro. E também o Orochimaru venceria na Maracutaia, né? Mas é aquilo, né? Se tá no jogo é pra usar. Não teria chance, Kaguya Otsutsuki. Eu sei que a Kaguya não é tecnicamente uma ninja, mas eu poderia colocar o Hagoromo aqui também. Só que a Kaguya tem mais feitos, ok? Isso porque a Kaguya tinha os poderes do Rinnegan elevados à 10ª potência, né? Igual eu comentei aqui antes. Então, tudo aquilo da gravidade absorver chakra seria ainda mais sinistro aqui. Inclusive, a Kaguya poderia até mudar para a dimensão de gravidade e fazer a gravidade da dimensão dela
dar uma zoada na técnica da Sarda. Isso se a Kaguya não puxasse e jogasse ela pra outra dimensão sozinha, antes de ser jogada no buraco negro. Porque não é WO se a Kaguya jogasse a Sarda pra ela morrer em outra dimensão. Nesse caso seria parte um plano meio safado, mas que poderia funcionar. Isso sem falar no Tsukuyomi, no chakra praticamente infinito dela também. Igual eu comentei do Madara, a Kaguya também era 100% imortal. Então mesmo se ela fosse destruída, ela ia voltar. E sem falar que a Kaguya criou uma Gududama tão grande que ia destruir o espaço-tempo e criar um universo novo, né? A menos que um dia a Sarada faça um buraco negro dessa escala, a Kaguya vai continuar imbatível. Só vai lembrar que tudo isso foi só no olho direito da Sarada, galera, ok? Ainda falta um olho. Suzane e mais um monte de coisa, né? Então pode esperar que a Sarada ainda vai subir mais níveis. Deixei aqui embaixo o link pra você conhecer o Desenhando Animes. Toca pra você conhecer, pra você começar a desenhar a própria Sarada, né? Rapaziada, é isso. Chegamos ao fim de mais um react assim. Eu discordei muito de alguns personagens aqui, mas muitos outros eu acabei concordando, né? Porque realmente a Sarada tá absurda. E é como o Peter falou aqui no final. Vai chegar um momento em que ela vai realmente superar geral. Pode ter exceção aqui e ali? Pode. Mas eu acredito que o poder do outro olho dela vai ser um genjutsu muito quebrado. E, cara, o Suzano dela vai ser algo realmente inesperado. Pode ter certeza que ela vai se tornar, assim, top dos Uchiha ali. Em pé de igualdade com o Sasuke, ou até mesmo mais forte que ele, né? Comparando o Sasuke do final da guerra. Mas é isso. Fortalece com o seu like aí, pô. Se inscreve no canal. E aquilo, comenta também aí. Confere depois o curso Desenhando Animes que eu também deixei pra vocês conferirem aqui. Então é isso. Eu te espero no próximo react.